Então, muito bem. Então, vamos dar início a este nosso encontro, a esta nossa pequena discussão, e antes de dar início, passaria então a apresentar cada um dos presentes. A professora Isolina Guerra é educadora de infância, é professora bibliotecária e formadora licenciada em Estudos de Museologia, Gestão e mestrado em História Ibérico-Americana. Atualmente, para além das funções enquanto professora bibliotecária no agrupamento de escolas de Tarouca, desempenha no mesmo agrupamento as funções de coordenadora do projeto Erasmus+, da Escola de Acolhimento e da Secção de Formação e Monitorização do agrupamento. Faz parte do Conselho Ecoescolas e do Conselho Pedagógico. Dr. Rui Pereira está aqui hoje enquanto pai, é pai de duas filhas adolescentes, em fases distintas da sua adolescência, uma já no ensino superior e a outra no ensino secundário, é chefe de divisão da Inspeção Tributária da Direção de Finanças de Vila Real, é presidente da Assembleia Municipal de Tarouca e formador. Tem bacharelato em Contabilidade e Administração e é licenciado em Controlo Financeiro. A professora doutora Anabela Guedes, também de Tarouca, é professora adjunta no Departamento de Ciências Sociais e Humanas na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego e investigadora do Centro de Estudos em Educação, Tecnologias e Saúde. Licenciada no ensino de inglês e alemão, pós-graduação e mestrado em Comunicação e Tecnologia Educativa e doutorada em Ciências da Educação. Temos connosco também o Luís Funina, é um adolescente proativo, é ambicioso, criativo e dinâmico, é aluno do nosso agrupamento de escolas, desde cedo envolveu-se em projetos e no movimento associativo, dos quais ainda faz parte, com objetivos distintos: grupos de jovens, proteção dos animais, animação religiosa, projetos educativos e de animação sociocultural. O meu nome é José Damião, estou aqui enquanto moderador e ao mesmo tempo na função de presidente da Associação Valgarosa que desenvolve este CLDS. Estão connosco também as duas técnicas do CLDS, e no caso a Carolina Silva e a Cátia Dias. Bem-vindos, e o que nos traz hoje aqui é a participação neste podcast, que tem como tema a evolução do conceito de ensino e aprendizagem à distância. Eu inicio exatamente por esta discussão um bocadinho mais alargada, ou seja, ensino não presencial ou ensino à distância. O que é que vos apraz dizer, no fundo, sobre esta matéria, enquanto uma prática de futuro ou uma prática única e simplesmente extraordinária? Começar então pela Isolina. Força, professora. Boa tarde a todos. Nós vivemos um momento muito diferente das nossas vidas. Em março estava tudo normal, estávamos todos, escola aberta, alunos, projetos, planos, vivíamos a nossa rotina cotidiana, tudo a correr bem. De repente, a 13 de março, mandam-nos fechar a escola. Encerramento total, confinamento, começa o nosso temor, o nosso medo de um futuro, de um desconhecido, que nos obrigou a recolher a casa. Reduzimos ao máximo os nossos contactos exteriores e vimos as nossas escolas fecharem. Os nossos alunos passaram a estar ausentes, eles que davam vida à escola, a sua alegria, a sua dinâmica. Passamos a ter escolas vazias, escolas silenciosas e sem vida. A DGS mandou fazer esta ausência de contactos físicos, o cumprimento destas regras, o protocolo, etc. E o próprio Ministério da Educação, através da DGS e da DGE, passaram a dizer que tínhamos que ter um tipo de ensino não presencial, com alunos ausentes fisicamente e apenas presentes num espaço virtual. A questão que é colocada é ensino não presencial ou ensino à distância. Para nós, são formas de ensino complementares. É uma forma em que o ensino não presencial leva a que os alunos estejam ausentes fisicamente nas suas casas. Aqui no Conselho de Tarouca tivemos ainda muitos alunos que não foi possível usufruir dos meios que se propõem e que se dizem ser os meios para o ensino à distância, que são os meios telemáticos, todos os processos de ensino e procedimentos com recurso à tecnologia, à internet, às ferramentas. Estes alunos do não presencial
tiveram um grande apoio e para isso contamos aqui no Concelho de Tarouca com algo que foi muito diferente em relação a muitos concelhos que eu conheci, muitas localidades, porque tivemos o grande apoio entre a direção da escola e o município, as juntas de freguesia que abriram as suas portas para que os alunos fossem buscar documentos, fotocopiaram, tivemos relatos de alunos que estiveram sentados no exterior da própria junta de freguesia, porque não podiam permanecer no interior, mas que cá fora usufruíram da internet, usufruíram de tudo aquilo que era possível para ter um ensino. Ora, foram muitos, graças a Deus tivemos muitos alunos que, apesar deste ensino não presencial, puderam ter esse acompanhamento. As nossas técnicas da secretaria que fizeram fotocópias, que devolveram esses materiais, e as próprias famílias que, apesar de não terem essas condições, fizeram com que houvesse rotina de trabalho, que era o essencial. Por isso, nesta alteração de vida, nós procuramos incluir todos os alunos. A preocupação foi mesmo todos os alunos estarem incluídos nesta fase de vida. E então passamos ao ensino à distância. Este modelo de aprendizagem fez com que nós, professores, os alunos, as famílias, de repente se vissem confrontados com uma vida completamente diferente, fechados em casa, e o nosso acesso ao exterior era apenas um ecrã, um ambiente virtual em que todos os conteúdos, todas as disciplinas foram aproveitadas, e aqui tivemos também que contar com todos os recursos desta sociedade de Tarouca, em que nos foi possível, com tablets que tinham vindo há muito pouco tempo pelo projeto TAPE, com computadores do projeto Tarouca Ensina Mais, com particulares que cederam e ofereceram computadores, e o município, que foi essencial, porque foi ele digamos assim, distribuidor da internet para todos estes meios telemáticos que nós tivemos à disposição. Ninguém se poupou esforços, e então passamos a ter este ensino à distância. Tarouca foi, pelo que tivemos conhecimento, uma das localidades que teve este ensino à distância cumprido por aquilo que era previsto, quer nas aulas síncronas, nas assíncronas, os professores, os alunos que foram motivados a estar presentes, a ter um horário, e tudo isso apenas partindo de que o professor era um mediador deste ensino à distância. Os pilares da educação da Unesco dizem-nos que é preciso aprender a ser, aprender a estar, aprender a fazer, e depois também o aprender a conviver, que é outra questão, mas estes três pilares foram cumpridos, houve preocupação. Nós tivemos uma elaboração de um plano de ensino à distância, rapidamente foi feito a sua divulgação na página, aos alunos, o próprio regulamento do ensino à distância, as reuniões que todos se preocuparam em dinamizar, por isso passamos a viver num ensino virtual. A relação do professor-aluno passou a ser de um modo diferente, só apenas pela empatia, pela visão de um pequeno ecrã, que levou a que os nossos alunos se dedicassem os alunos, dedicassem a família, dedicassem todos aqueles que participaram em todo este processo. Foram experiências novas, tivemos que fazer muita formação, nós professores, os alunos tiveram muitas questões relativamente à criação das teams, que nós tivemos que criar a partir da plataforma da escola, que era o Office 365.
Foram dados mails a todos os alunos e a todos os professores, toda a comunidade teve um mail oficial, o que permitiu que houvesse um meio de comunicação único para todos. Havia então esta situação de rotina, as aulas síncronas, as aulas assíncronas, os alunos cumpriram, foram fazendo todo o seu esforço, foram fazendo trabalhos fabulosos, mas todos caminhamos e fizemos uma caminhada diferente. E depois ainda tivemos um benefício, que foi a abertura da escola de acolhimento do agrupamento. Pronto, um decreto-lei, o decreto 10A, dizia-nos que todos os filhos de pais de ofícios e profissões prioritárias tinham que estar na escola se assim o necessitassem. E por isso o agrupamento abriu a escola, eu estive a coordenar, mas o trabalho essencial foi de todos aqueles que ali estiveram a trabalhar diariamente e presencialmente. Foram os técnicos do Ensina Mais, foram os técnicos das AECs, das atividades de enriquecimento curricular do município, que estiveram a acompanhar os nossos alunos diariamente durante quase 3 meses. Por isso, foi esse o trabalho que nós fizemos. Foi um ensino à distância? Foi um ensino esforçado? Foi, mas aquilo que se pretendeu foi que ninguém ficasse para trás, quer fosse no ensino não presencial ou no ensino à distância. Muito bem. Professora, deixe-me agora aqui passar ao Luís, enquanto aluno e enquanto alguém que tem uma experiência vivida do outro lado do monitor. No fundo, qual foi a visão que, enquanto aluno, tiveste neste ensino à distância? O que é que sentiste? Onde é que viste vantagens, desvantagens, constrangimentos? Era um bocadinho o que te deixava no ar, Luís. Nós, jovens, temos mais habilidades com as tecnologias do que os professores. Então, digamos que foi muito difícil para ambas as partes. Os professores tinham também várias dificuldades, às vezes até recorriam aos alunos a perguntar como é que se fazia isto. E então foi um tempo, como a professora Evelina disse, de aproximação de aluno e professor. Foi algo que foi totalmente diferente nas nossas vidas. Tivemos essa sorte de ultrapassar e saber que o ensino à distância não é assim tão fácil, porque questões que temos que colocar através de um ecrã não é muito fácil. Às vezes era muito complicado, ou tínhamos falhas de internet, ou tínhamos falhas de tecnologias, e então era muito complicado estarmos todos a remar no mesmo barco. Claro que também teve as suas vantagens, como a professora Isolina referiu também anteriormente, que nós estávamos sempre muito mais empenhados, pelo menos nas primeiras fases. Os horários eram muito mais acessíveis e tínhamos certas aulas que eram assíncronas e síncronas, e era uma coisa nova para nós, e então foi muito, muito bom termos vivido isso também, termos passado por essa experiência. Podemos sim, cada um tirar as suas conclusões, porque para uns pode ser muito fácil, para outros pode ter sido muito difícil. Teve as suas vantagens e desvantagens, que a partir de agora, se alguma vez mais acontecer, já sabemos que estamos preparados e temos de ter todos os equipamentos possíveis para essa realização. Ok, muito obrigado, Luís. Enquanto pai, enquanto alguém que também teve a dificuldade de ter as filhas em casa, e obviamente com todas estas dificuldades já apresentadas, porque se houve problemas para os professores e para os alunos, eu tenho a noção que para os pais o problema não foi menor. E nesse sentido, enquanto pai com 2 alunas, sendo que uma já se encontrava no ensino superior, Rui, como é que nós vimos isto? Como é que foi encarado isto pela parte dos pais? O que é que os pais, neste momento, têm a dizer sobre esta questão do ensino não presencial ou do ensino à distância? Como é que o veem enquanto algo que pode ser, conforme iniciei, temporário, extraordinário, ou algo que se pode prolongar no tempo? Porque boa tarde a todos, então, sobre esta primeira temática da questão do ensino não presencial, ensino à distância, e como foi já dito, tenho acabado de ter a experiência de 2 dimensões diferentes, uma aluna que ingressou este ano no ensino superior e uma aluna que acabou o 3º ciclo. E ao mesmo tempo eu também, enquanto profissional, também estava em teletrabalho, portanto estava a estar a viver muito de perto os problemas e as situações que elas iam viver. Naturalmente, antes de vir para aqui, ouvi-as também para ver se a minha sensação enquanto pai, enquanto fui acompanhando ao longo dessa semana, se efetivamente
comprovada. Enquanto pai, naturalmente, de facto, o que eu verifiquei é que não é a mesma coisa. Uma coisa é o ensino presencial, outra coisa, de facto, é o ensino não presencial e ensino à distância. Foi o possível, tiraram-se coisas positivas naturalmente, mas sem a parte presencial não é o verdadeiro ensino. Poderemos até caminhar no futuro para um ensino misto, poderemos caminhar. Claro, também há vantagens neste modelo de ensino, mas não me parece que possa de todo ter abandonado o ensino presencial. Não só pela questão técnica do ensino, estou-me a lembrar das aulas práticas, estou-me a lembrar do conjunto de matérias que a parte presencial exige, mas também pela parte da formação dos nossos jovens, da educação dos nossos jovens, que o contexto presencial lhes permite crescer, sentirem dificuldades que em casa não sentem. Por isso eu acho que, sendo o modelo de ensino possível neste contexto, para que o ensino não parasse, conforme os outros setores da sociedade, mas o ensino não parou, mas de facto não me parece que possa ser o ensino do futuro. Agora, há um conjunto de matérias, um conjunto de aspectos deste ensino que pode ser no futuro aproveitado para que o ensino possa vir e possa ser alterado. Aliás, eu entendo que, conforme na atividade profissional, também no ensino nunca mais vai ser o mesmo modelo que foi feito. Vamos ter que nos adaptar num conjunto de situações. Dá-vos notas de alguns aspectos que fui-me percebendo da parte da filha mais velha, um problema grave que é o facto de ser o ano de calor. De facto, é uma perda única, é um ano único que nunca mais vão ter essa evidência, nunca mais vai ter essa evidência. Foi um tempo que se perdeu. Depois também há outros aspectos, desde logo a gravação dos conteúdos, das aulas, muitas vezes em direto, mas depois com gravação a posteriori também, que permitiu muitas vezes os alunos que queiram investigar um pouco mais, estar um pouco mais, relerem ou reverem os conteúdos gravados. Naturalmente as aulas práticas, não houve aulas práticas, houve de facto a partilha e o conhecimento teórico inerentes a essa vertente prática, mas as aulas práticas não. E certo tipo de dinâmicas e certo tipo de setores do ensino é fundamental a parte prática. Se há disciplinas que a parte prática é mais residual, noutras disciplinas a parte prática é o fundamental. A questão da avaliação via online, alguns aspectos, desde logo, levou ao aumento do número de trabalhos exigidos aos alunos. Existir também tempo, parecendo que não estão em casa, mas têm menos tempo. A sensação que eu fiquei é que, estando em casa, disponíveis, não tendo de fazer deslocações, mas têm menos tempo. Aqui a pessoa na realidade dizer, na experiência como professor universitário também. Também na questão da avaliação, permitiu uma avaliação setorial, ou seja, matéria a matéria, houve disciplinas que foi assim, o que permitia um maior desenvolvimento das matérias. Parece-me que houve em muitas disciplinas um aumento do grau de exigência, mas acho que houve um aumento do grau de dificuldade, apesar de haver uma ou outra disciplina que os professores entenderam tirar-lhe essa dificuldade. Aqui dá a dar conta que a minha filha foi dando um esforço da parte do corpo docente para que houvesse essa adaptação. Eu fui sentindo dela, que via que os professores estavam empenhados também, aliás, como já foi aqui transmitido também pela professora Isolina, ao nível do documento de escolas. Depois, ao nível do reporte da minha filha mais nova, como eu disse que acabou o terceiro ciclo, fico com a sensação de que o ensino para ela, especificamente, não foi muito produtivo. A probabilidade de alguns alunos ficarem desatentos é maior. Têm gestão do tempo que ainda não estão preparados para isso. Muitos deles não estão preparados para gerir o tempo e para serem organizados. E depois também, fiquei, de facto, os testes. A avaliação presencial acaba por ser o melhor argumento da avaliação do aluno, sem essa pressão nos testes e também o facto daquele tempo poderem nos gerir assim um bocadinho à hoc, passa a expressão, para alguns alunos foi prejudicial para o seu rendimento. Mas isto é uma panorâmica deste mesmo ponto que eu senti enquanto pai. Muito bem, a professora doutora Anabela Guedes, aqui nesta questão, e eu exatamente pedir-vos isto, que é, vamos colocar um bocadinho os títulos de lado e vamos tentar tratar-nos pelos nomes, até porque somos todos conhecidos e por isso é-nos mais fácil. Deixava aqui no ar estas duas questões. A primeira é, não vamos falar já na questão das necessidades, quer tecnológicas, quer de formação, até porque é o ponto seguinte, mas esta questão mais genérica. Este ensino à distância não foi planeado, foi um ensino à distância obrigatório, teve que acontecer porque a necessidade e a pandemia assim nos obrigou. Mas, e com um ensino planeado e focado mais numa questão, e aqui porque estamos a falar de uma professora do ensino superior, focado, por exemplo, só em alunos de secundário e ensino superior. Até que momento é que podemos ver isto como algo de futuro, nem que seja numa situação mista,
como falava o Rui. Olhar para isto e dizer assim, não, é para planear e é para planear para estes dois grupos, secundário e ensino superior, até porque depois à frente iremos falar de algumas desvantagens e constrangimentos para outros grupos que não estes dois. Deixava, além de tudo que te apraz dizer sobre a matéria, mas estas duas questões em concreto, ou seja, ensino à distância planeado e para estes dois grupos especificamente. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar toda a gente presente, dizer que ouvi com imensa atenção o que foi dito aqui e que cheguei assim um bocadinho com esta última ideia do Rui, o esforço do corpo docente, que eu acho que se vê na minha cara, eventualmente na da professora Isolina, ver-se-ia se estivesse sem máscara, e era por aqui que eu gostaria de começar, já me foco particularmente na questão concreta que me colocaste. Eu não me recordo, eu sou uma rapariga muito trabalhadora, mas eu não me recordo de trabalhar tanto, portanto, eu por norma sou uma rapariga dedicada à minha profissão, mas desde março, ou lá que foi, que para mim isto parece já nem sei o quê, não me recordo de ter passado por semelhante experiência. E estava a olhar aí para o último ponto, que é o regresso às aulas, e se me perguntares o que é que vai acontecer no regresso às aulas, eu vou sair deste podcast porque eu ainda não estou preparada para imaginar que isto tudo é, porque eu ainda não consegui descansar um dia. E não consegui descansar de quê? Exatamente de tudo aquilo que foi dito. Não há verdades absolutas em relação a nada do que estamos aqui a discutir. Não há uma verdade absoluta em relação às nomenclaturas, se é à distância, se é presencial, se não presencial. Acho imensa graça que agora as pessoas estão todas dedicadas a estudar se é a distância ou à distância, portanto já se perderam horas de outro tipo de esforço que se devia fazer e está-se a discutir isto. E o que é que eu queria aqui para começar, e quase para começar e acabar, salientar? O magnífico papel da escola, como sempre. Portanto, a escola está sempre obrigada a adaptar-se a tudo, e a escola adaptou-se a isto de um dia para o outro. E é impossível, não há projetos educativos que se consigam pensar nem a médio prazo, quanto mais em 3 dias, valha-me Deus. Isto quer dizer, não tem lógica, nem tem sentido fazerem-se balanços daquilo que foi uma implementação e daquilo que a escola teve de fazer de um dia para o outro. Portanto, eu acho que o que a escola fez, independentemente de poder ser alvo daquilo que pudermos aferir se funcionou bem ou se funcionou mal, o que funcionou bem ou o que funcionou mal, as vantagens, as desvantagens, alguns professores que não sabiam usar uma plataforma, os pais que não conseguiam entender muito bem a gestão das tarefas, nós que tínhamos, que ainda estávamos a tentar perceber o que é uma aula síncrona e o que é que tínhamos de dar aos alunos nas aulas assíncronas para complementar, e depois também éramos pais e depois também éramos pessoas, não é? Portanto, nisto tudo, o que é que eu gostava? Eu gostava que os professores e que a escola reaparecesse depois aqui deste período que vivemos como um elemento insubstituível. E esta parte, eu gostava mesmo que a pandemia, ou melhor, depois de termos passado isto, que a sociedade civil, que se preocupa tremendamente em criticar sempre aquilo que é a escola enquanto instituição, porque ou está ultrapassada, ou precisa de ser repensada, ou os professores não têm o perfil, ou o ensino é tradicional, os pais cada vez mais exigentes naquilo que é um mundo que às vezes desconhecem. Portanto, eu gostaria mesmo de verdade que os professores aparecessem, até porque, reparem, eu ia sempre pedir que o aluno falasse antes da minha pessoa, porque na verdade, sorrateiramente, e o pai também disse, os pais e os alunos são os primeiros a admitir, por favor, voltemos à escola, nós precisamos de professores. Portanto, se calhar foi preciso, ou melhor, com esta desgraça, eu espero bem que tenham percebido que é muito difícil substituir-se
Os professores, porquê? Porque a matriz humanista da escola não pode ser substituída por nada. A partir do momento em que se começa a pensar que é possível substituirmos esta matriz humanista da escola, então o mundo estará muito longe daquilo que nós queremos que seja o quê? Um bocadinho mais justo. Voltamos à questão inicial da professora Isolina, que realçou as dificuldades e as diferenças de acesso à informação nos alunos do Conselho de Tarouca, que se formos alargar ao continente, ou melhor, a uma amostra mais abrangente, percebemos que a situação é exatamente a mesma. A escola não pode, nem podemos acreditar que parte de um ensino que não toma todos como iguais. Mesmo em espaços presenciais temos essa dificuldade, quanto mais nesta realidade. Portanto, eu gostaria que os professores fossem reconhecidos como elementos insubstituíveis. É isto que eu gostaria de dizer, porque esta é a minha percepção, esta é a minha opinião, sempre foi, sempre será, e agora tenho um conjunto de dados que me provam que a minha teoria está correta. Esta é a primeira. A segunda é que acredito francamente nesta matriz humanitária e sobretudo igualitária da escola, e esta matriz igualitária da educação tem de recorrer a espaços coletivos de aprendizagem reais. Os virtuais podem ser complementares, nunca podem ser substituídos, sobretudo então de um dia para o outro. O ensino presencial, no meu humilde ponto de vista, é uma condição completamente essencial para a consecução de uma das principais finalidades da escola. Portanto, esta é a minha ideia fundamental enquanto professora, enquanto agente educativa há muitos anos. Em relação ao que me questionas, aqui há uma diferença muito grande em termos de ciclos. Também reconheço que há, por exemplo, eu tive menos dificuldade em adaptar-me a uma realidade de um dia para o outro. No nosso caso, em particular, foi mesmo de um dia para o outro. Porquê? Porque as instituições de ensino superior já recorrem a plataformas, já têm outras maneiras de trabalhar e já estão mais munidas de um conjunto de recursos para os quais, quer os professores também já estão mais motivados para o seu uso, e os alunos também. Portanto, acredito que é um bocadinho diferente. O pai falou de duas experiências diferentes e perceberam pelo discurso que realmente, tirando aqui um conjunto de outras valências e competências importantíssimas no ensino superior que realmente não foram passadas, mas a outra parte é mais fácil para nós trabalharmos estes conteúdos de uma maneira que não presencial. Portanto, sim, ou melhor, há exemplos de cursos que funcionam perfeitamente bem. Não é desta maneira, não é? Não foi, é da maneira, agora são 45 minutos, por exemplo, uma experiência giríssima que tive com uma colega, ela transportou para a situação do ensino não presencial exatamente aquilo que fazia presencialmente, ou seja, dava as aulas exatamente da mesma maneira, com a duração de 2h30, porque era isso que ela fazia. Com certeza os alunos sabem, sem ser preciso, embora já haja muita informação, e ou melhor, já é aí sim, já há inclusive muitos dados que comprovam que a maneira como as aulas são dadas num ambiente virtual não podem de maneira nenhuma obedecer às regras do ensino presencial. Mesmo presencialmente, sabe Deus o que é conseguirmos captar a atenção durante meia hora. Imagina num ambiente em que o aluno tem imensos condicionalismos. A mim, enquanto professora, o que me entristece é saber que, independentemente do que vai acontecer em setembro, ou em outubro, em novembro, é saber que, por mais que os municípios ajudem as escolas, e muito bem, os governos apoiem e criem programas, a Unesco se preocupe com todos os incentivos na educação, há uma coisa que nós nunca vamos conseguir, já não conseguimos agora. E a mim, enquanto professora, é o que mais me tirou sono. A escola, para mim, tem de ser o lugar mais justo que existe.
Enquanto, mesmo presencialmente, nós não conseguimos cumprir com esse requisito, portanto, não sendo desta maneira, mais longe estaremos desta realidade que para mim é fundamental. Eu não quero acreditar, portanto, eu tive alunos a assistir a aulas a trabalhar, eu tive alunos a assistir a aulas em instituições de acolhimento, eu tive alunos a assistir às aulas depois de terem de ajudar os pais às 2 da manhã. Portanto, esta é a nossa realidade. Portugal não é, quer dizer, e nem vamos aqui então extrapolar para o que é que seria o mundo inteiro, mas esta é a realidade. A maneira como as filhas do Rui receberam informação numa casa onde se calhar tinham um espaço privilegiado para estar a ouvir as aulas sozinhas, não sei se foi o mesmo espaço que o Luís teve e o mesmo espaço, por exemplo, que o meu filho teve. Eu só tinha 2 espaços. A verdade é que eu tive a dar aulas, e a dar aulas eu falo da mesma maneira que estou a falar aqui. Portanto, o espaço onde ele estava a receber aulas não era o espaço privilegiado, ou poderia não ser o espaço privilegiado. E atenção, ele tinha um espaço. Eu sei que há colegas do meu filho que não tiveram esse espaço. E isto, enquanto houver um aluno que não tem esse espaço, eu particularmente não durmo tranquila, independentemente de acreditar que, sim, respondendo à tua questão, é possível, funciona muito bem, há instituições que funcionam e que têm resultados magníficos. O Rui já foi falando aqui da avaliação, que é um aspecto que eu penso que iremos falar mais tarde, que interessa imenso aos pais, aos professores. A mim particularmente não é um aspecto que me interessa particularmente, embora no nível de ensino que eu estou dedicada se dê extrema importância. Eu acho que a avaliação é um dos parâmetros do ensino, se calhar nem é o mais importante. A mim preocupa-me particularmente esta questão. Enquanto não houver esta matriz de igualdade a quem recebe a informação, a quem está a ser formado, a mim particularmente tira-me o sono. Tudo o resto, sim, é possível. Há colegas meus que fazem trabalhos extraordinários em ambientes como este, que têm projetos e que dão aulas magníficas e que têm, no final, resultados melhores que até em ambientes presenciais. Portanto, tudo isso é possível, ou melhor, tudo é possível a partir do momento em que tens uma pessoa que quer fazer bem e tens uma ferramenta que te permita fazer bem e tens, do outro lado, alguém que quer receber essa informação. Portanto, sim, é possível. Eu, particularmente, estou numa fase muito tradicionalista de voltar a querer muito que seja reconhecido ao professor esta legitimidade de mudar vidas, muito mais do que entregar conhecimentos. Só para dizer que, para terminar, no meu caso pessoal, como já disse, foi mais fácil esta transição. Eu leciono 2 cadeiras, uma foi muito fácil trabalhar com esta realidade, outra nem por isso. Os resultados que tive não considero que tenham sido ou que pudessem ser francamente diferentes. Faltou-me uma coisa, não sei o nome dos meus alunos todos e a partir deste momento, isto para mim é uma coisa, o meu balanço é negativo. Eu estou a falar com um Luís que nunca vi e que não sei se eu não consigo conceber um ensino onde eu não saiba que o Luís é meu aluno. Portanto, não foi positivo porque eu não sei o nome dos meus alunos todos.